Hollywood. A cidade onde sonhos ganham luz, e onde cada estrela nasce prometendo eternidade. Mas por trás do brilho dos letreiros e dos vestidos de gala, existe outra Hollywood, feita de silêncio, solidão e promessas quebradas. Nas décadas de 1930 e 1940, duas mulheres se tornaram símbolos desse lado obscuro. Peggy Whistle, a atriz que subiu até o topo do letreiro de Hollywood e se lançou no vazio, e Elizabeth Short, a jovem que sonhava com a fama e acabou conhecida apenas como a Dália Negra, após um crime brutal que chocou o mundo. Duas vidas separadas pelo tempo, mas unidas pelo mesmo desejo, ser vista, ser lembrada. E pela mesma cidade, que transforma sonhos em mitos, e mitos em tragédias. Esta é a história de duas estrelas que nunca brilharam nas telas, mas cujos nomes ecoam para sempre nas sombras de Hollywood. Hollywood. Um nome que brilha sobre as colinas de Los Angeles, símbolo de fama, glamour e sonhos. Mas, em setembro de 1932, aquele mesmo nome se transformou em palco de uma das histórias mais tristes da Era de Ouro. A história de uma jovem atriz chamada Peggy Whistle, que subiu até o topo do letreiro e deu um salto que ecoaria para sempre na mitologia de Hollywood. Peggy nasceu no país de Gales e cresceu na Inglaterra, mas ainda jovem se mudou para os Estados Unidos com o pai. Fascinada pelo teatro, ela conquistou espaço nos palcos da Broadway nos anos 20, sendo elogiada por sua elegância e talento. Como tantas outras jovens, acreditava que o cinema seria sua consagração. Em 1932, Peggy se mudou para Los Angeles, o coração da indústria que prometia transformar sonhos em eternidade. O famoso letreiro ainda dizia Hollywoodland, uma propaganda de um loteamento que acabaria se tornando o maior símbolo do cinema. Mas para muitos aspirantes, aquele nome era um lembrete cruel. Cada letra representava não apenas o sonho, mas também a distância entre ele e a realidade. Peggy conseguiu um papel no filme 13 Mulheres, sua primeira chance no cinema. Mas as críticas foram mornas, e boa parte de suas cenas foi cortada na edição. Seu contrato não foi renovado. E o brilho da promessa começou a se apagar. Na noite de 16 de setembro de 1932, Peggy saiu da casa do tio, dizendo que iria caminhar até uma farmácia. Nunca mais voltaria. Ela subiu até o Monte Lee, escalou uma escada de manutenção, e se atirou da letra H do letreiro de Hollywoodland. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, junto a um casaco, um sapato e uma bolsa. Dentro da bolsa, um bilhete dizia: "Tenho medo, sou uma covarde. Lamento por tudo. Se eu tivesse feito isso há muito tempo, teria poupado muita dor." A notícia chocou a cidade. Irônico e cruel, poucos dias após sua morte, uma carta chegou ao endereço de Peggy. Era uma oferta para um novo papel, de uma jovem que havia tirado a vida. A história de Peggy se tornou uma lenda urbana, um símbolo dos sonhos que se desintegram nas luzes de Hollywood. Alguns dizem que, em noites de neblina, ainda se vê uma mulher loira caminhando pelas colinas, perto das letras brancas, com o mesmo perfume de gardênia que ela usava. Peggy tinha apenas 24 anos. Nunca imaginou que seu último ato a transformaria em parte do mito que tanto buscou. Hoje, o nome Hollywood ainda brilha. Mas por trás de cada luz, há sombras, histórias de sonhos, sacrifícios e corações que não suportaram o peso da promessa de ser uma estrela. Hollywood. Um lugar onde todos sonham em ser vistos. Mas em janeiro de 1947, uma jovem mulher foi encontrada em um terreno baldio, e o mundo viu demais. Seu nome era Elizabeth Short, mas a imprensa a imortalizou como The Black Dahlia, a Dália Negra. Uma das histórias mais macabras da história do cinema e do crime americano. Elizabeth nasceu em Boston, em 1924. Sonhava em ser atriz, e como tantas outras jovens, via em Hollywood o caminho para uma vida brilhante. Com seu cabelo escuro e um charme misterioso, Elizabeth chamava atenção por onde passava. Trabalhava como garçonete, mas vivia cercada de aspirantes atores, militares e homens influentes. Ela acreditava que a fama estava próxima, e se apresentava sempre como uma estrela em ascensão.
Na manhã de 15 de janeiro de 1947, uma mulher caminhava com o filho por uma rua vazia no bairro de Leimert Park, em Los Angeles. De longe, ela pensou ter visto um manequim quebrado. Mas quando se aproximou, percebeu a verdade: era o corpo mutilado de uma jovem mulher, cortado ao meio e posicionado de forma macabra. O rosto havia sido desfigurado com 2 cortes que criavam um sorriso permanente, o Glasgow Smile. A imprensa transformou o caso em um espetáculo. Nascia a lenda da Dália Negra. O nome Dália Negra veio de um trocadilho com o filme A Dália Azul, estrelado por Veronica Lake, lançado no ano anterior. Os jornais exploraram o caso de forma cruel, inventando histórias, descrevendo Elizabeth como aspirante atriz promíscua e femme fatale. Em poucos dias, ela se tornou uma figura mítica, metade vítima, metade personagem. O caso se transformou em um espelho da própria Hollywood, uma indústria que cria e destrói sonhos com a mesma facilidade. A polícia de Los Angeles interrogou mais de 150 suspeitos, incluindo médicos, militares, diretores de cinema e até o pai da vítima. Entre os nomes mais citados está o do médico George Odell, um homem poderoso, excêntrico e com ligações à elite artística da cidade. Décadas depois, o próprio filho de Odell, um ex-detetive, afirmaria ter provas de que o pai era o assassino. Mas até hoje, nenhuma evidência definitiva foi encontrada. O caso permanece oficialmente sem solução. O assassinato da Dália Negra revelou a face mais obscura de Hollywood. Por trás das luzes e dos letreiros, existia uma cidade movida por ambição, solidão e segredos. O caso inspirou livros, filmes e teorias que continuam a fascinar e assombrar gerações. Elizabeth Short não se tornou uma estrela do cinema, mas seu nome nunca mais foi esquecido. Peggy Whistle e Elizabeth Short nunca se encontraram. Viveram em épocas diferentes, mas caminharam pelas mesmas ruas, olharam para o mesmo letreiro e acreditaram no mesmo sonho. Ambas buscaram o brilho de Hollywood, e encontraram o silêncio que existe por trás dele. Uma se lançou do símbolo da fama, a outra se tornou o símbolo da tragédia. Suas histórias nos lembram que, para cada estrela que brilha no céu do cinema, há dezenas que se apagam sem nunca serem vistas. Hollywood é um espelho de luz e sombra. Reflete beleza, mas também a solidão de quem vive tentando alcançá-la. E talvez, nas colinas de Los Angeles, entre o vento e a névoa, ainda ecoem os sussurros das 2 mulheres que sonharam com a glória, e acabaram se tornando lendas. Porque em Hollywood, até mesmo as tragédias ganham a eternidade.